presentes aqui, aqueles que nos acompanham também pela transmissão, com a doce paz de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Nos alegramos muito em estar na presença do Senhor, cantando louvores a Deus, muito embora isso também nos acarrete de grande temor e tremor diante da santidade de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da glória do nosso Deus. Eu quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 6. É um versículo muito conhecido, eu creio que todos ou quase todos sabem de cor. É um versículo muito bem falado e eu quero convidá-lo a ler comigo em voz audível este versículo. João capítulo 14, versículo 6. Leiamos a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Jesus, nada mais. É o tema que nós desenvolveremos hoje aqui. Esta noite eu quero que você ouça não o pregador, mas aquele de quem se prega. Que você não tenha um encontro comigo, mas tenha um encontro real com o Senhor Jesus. Confesso que não é um texto muito comum para pregar num contexto de igreja onde pensamos que todos já são convertidos ao Senhor, mas hoje aqui eu me sinto impulsionado pelo Espírito Santo do Senhor para trazer esta palavra de admoestação e também de encorajamento para o nosso coração aqui neste momento. Você que aqui está ou que me ouve, foi separado juntamente comigo para a gente estar aqui junto hoje e para ouvir e receber esta palavra proferida por Jesus e de forma de iluminação do Espírito ser aplicada ao nosso coração. Convido-lhe comigo a não subestimar a palavra de Deus, que é santa, que é viva, que é eficaz e capaz de penetrar o mais profundo do nosso coração e nos fazer reviver em Cristo Jesus. Na verdade, a gente passa muitos momentos da vida achando que e nos acostumando com as Escrituras Sagradas e com grandezas do Evangelho do Senhor. Nós somos muito moldados ou moldáveis diante das circunstâncias. É muito comum a gente se acostumar com coisas e pensar que aquela coisa é normal, e a gente perde a beleza daquilo e até mesmo a devida atenção naquilo que nós enfrentamos ou vemos e assistimos. Barulhos, a gente acostuma com barulhos. A gente chega num local, a gente começa a ouvir determinado barulho. Com o passar do tempo, aquele barulho como se ele se desaparecesse, mas ele está lá, nós nos acostumamos com ele. É interessante porque você entra num veículo e se tem um barulho diferente, você ouve, mas quem está andando constantemente nele já acostumou com aquele barulho e não identifica. Assim também tem sido, infelizmente, para a nossa vida, a verdade das Sagradas Escrituras, referente à grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, referente ao perfeito, ao eficaz plano da salvação. Aqui nós estamos diante de um momento que antecede a Páscoa, com a Santa Ceia determinada por Jesus, logo em seguida a ida para o jardim, onde ele foi preso injustamente, julgado no outro dia e crucificado. Então nós estamos aqui na quinta-feira, podemos afirmar, e Jesus está trabalhando o coração dos apóstolos, dos discípulos, justamente para confortá-los referente à sua ausência física, porque a partir daquele momento, no dia seguinte, ele estaria morto, daí 3 dias ressuscitaria, ficaria mais um período com eles, com a
aparições, e depois iria definitivamente para o Pai, do corpo físico, e enviaria o Espírito Santo, que seria agora não apenas um Espírito vivificante, mas habitador do nosso coração. E para promover uma tranquilidade no coração dos apóstolos, ele descreve várias lições e promessas referentes ao ato não apenas da realização dele, mas do próprio Espírito através dele. E ele diz, afirmando para os discípulos, que ele está agora partindo para o céu. Olha o versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Então tem aqui o anúncio da sua ausência, mas a sua ausência era para preparar o local da nossa morada final, e depois ele retornaria, e como ele disse aqui, não apenas retornaria, mas nos receberia para que juntos estejamos com ele para sempre na eternidade. Esse versículo que lemos agora, no versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é uma resposta a Tomé, porque no versículo 5, Tomé pergunta, questiona: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E aí que ele responde. E este versículo, que é uma resposta de Jesus, traz alguns ensinamentos que nós já sabemos, que nós já conhecemos, mas eu não posso e não vou subestimar a palavra de Deus, porque como ela é viva, como ela é eficaz, como ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, certamente creio que no meu e no seu coração haverá vida através de uma palavra que nós já conhecemos, porque ela é viva e eficaz. E este versículo nos traz alguns ensinamentos que eu quero destacar aqui, que estão claros no texto, mas que tem uma conotação, uma aplicação que deve ser buscada, repensada por nós. Então eu quero falar para você que já tem convicção da sua salvação, que sabe se você morrer agora você vai ser salvo. Eu quero falar também se porventura houver entre nós, ou ouvindo, assistindo, alguém que não tem convicção da sua salvação. Eu quero nesta noite rogar ao Espírito Santo do Senhor que não apenas nos corrija com aqueles que já estão no caminho, mas que precisam de correção, mas que dê vida àquele que ainda não tem vida nesta noite, aqui e agora. Eu rogo ao nosso Pai que o Espírito Santo, o Espírito dele, mova não só entre nós, mas dentro de nós, colocando-nos vida. E a primeira lição que Jesus nos ensina aqui é que Ele é o único caminho para a nossa salvação. Ele diz: eu sou o caminho. E quando eu estou dizendo isso, você vai dizer: pastor, isso aí é mais do que pregar, você aprende isso lá no berçário praticamente, você já ouve isso. Mas eu quero que você pense agora, não simplesmente na afirmação que Ele é o único. Você já sabe que Ele é o único. Você já sabe que Ele é o único, e não há outro além dele. No entanto, eu quero chamar você que aqui está comigo a voltar para a sua vida, para o seu coração. E eu voltarei para o meu coração. Voltemos para o nosso coração. Façamos agora uma análise da minha vida, da maneira como eu vivo, se realmente eu estou no caminho. Se eu vivo no caminho, não basta eu saber que há um caminho. Veja bem o que ele está dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa, em primeiro lugar, que nós não podemos sair do caminho. Não podemos sair no caminho. Temos que caminhar, andar, nós temos que viver no caminho. Outra coisa, não podemos pegar um caminho paralelo, e aqui é um grande perigo.
Há um grande perigo que pode acontecer com você e comigo, num contexto de nós caminharmos numa via lateral, numa via paralela, parecida com Jesus, parecida com o caminho, mas que não é o caminho. Nós precisamos entender isso, e às vezes tem as mesmas curvas, às vezes as mesmas retas, às vezes as mesmas subidas e as mesmas descidas, mas ela está paralela, ela está na marginal, então ela não está ali, não é o caminho, e nós precisamos entender isso, porque às vezes vamos caminhar numa paralela e chega no final, não é o caminho. E se não é o caminho, diz Jesus, você que está caminhando lá não pode voltar ao Pai, não pode ir ao Pai. Seguir este caminho significa cumprir todas as suas curvas, subidas, descidas, retas, tudo nele contido, todas as exigências do Senhor Jesus. Seguir neste caminho é caminhar com o Senhor, é caminhar com o Salvador, é caminhar com aquele que conhece e sonda os corações. Andar no caminho significa que Ele ordena e eu obedeço. No caminho, para evitar acidentes, você tem, logicamente, a sinalização. E este caminho também nos deu placas, informações, que são os seus mandamentos, que são escritos das Sagradas Escrituras. Ali nós temos tudo o que é pare, siga, dê a preferência, não vá. Tudo isso você tem na palavra de Deus. E se eu ando no caminho que é Jesus, eu preciso obedecer às placas de Deus contidas das Escrituras Sagradas para não correr o risco de acidentes fatais espirituais. Muitas pessoas estão achando que estão caminhando na presença de Deus, e estão num caminho às margens, e às margens ele está caminhando sobre experiências que podem vir de várias fontes. Uma delas é a nossa própria cabeça. E aí a Bíblia fica de lado, a sinalização real fica de lado, e nós seguimos pelo nosso coração, pela nossa emoção, seguimos pela experiência, pelo sonho, pela palavra do outro. Alguém me traz uma palavra, alguém fala isso, alguém faz aquilo outro, eu tenho um sonho aqui, eu tenho uma experiência ali, e vou guiando a minha vida dessa forma, enquanto que o caminho também é a palavra, o caminho também é a sinalização. Olha só o que nós podemos entender sobre isso. Ele disse que Ele é o caminho, e este caminho, tendo as implicações, ele diz depois na boca do autor aos Hebreus, que Deus agora nos falou pelo Filho, que é justamente a exata expressão do ser celestial. Ele é Deus, Ele é a palavra, e como palavra, Ele nos dirige não apenas num contexto de uma direção em que nós estamos nele, mas nos fazendo entender quando e como e para onde seguir. Nós somos guiados pelo caminho principal. Muitas pessoas pensam que Deus é um só e qualquer caminho leva a Deus. Não é. Nós podemos entender biblicamente e afirmar que só Jesus Cristo é o caminho. Ele não disse um caminho, ele não disse o melhor caminho, ele disse o caminho. Agora, a maneira como eu vivo determina se eu estou ou não neste caminho. A maneira como eu tenho raciocinado, pensado, a maneira que eu tenho falado, feito, realizado, aquilo que tem sido direcionador ou motivador para as minhas ações, que está no meu coração, isso mostra se eu estou ou não em Jesus. Então, estar em Jesus é andar com Jesus. Nós temos alguns nomes de homens que andaram com Deus. Enoque andou com Deus. Nós temos Noé,
andou com Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. E quando você olha andar com Deus, significa que é tudo que você faz, você vai sabendo que Ele está ali, dentro de você, do seu lado. Ou seja, nós movemos de forma respeitosa, temente, porque Ele está presente. Quer ver uma coisa? Normalmente, você está dirigindo. E é claro, você está num carro possante, um carro bom, e a estrada está boa. Normalmente você vai aí dirigindo entre 80, 100, 80, 100, 80, 100, até que você avista lá na reta, debaixo de uma sombra, um carro amarelo e azul. O que você faz na hora? Pisa no freio. Por quê? Porque aí está a lei. E se você estiver fora da lei, agora, se você está tranquilo, você passa tranquilo. Deixa eu confessar aqui algo. Depois desse tempo, eu só, daqui até na 262 lá, depois do posto da Polícia Federal, eu só vou de 60. Eu estava entre dois carros, e carros maiores, e estava quase 80, e quando nós passamos, ele estava assim. E aí você pensa, e agora? Agora não tem agora. Agora é aceitar, pode até chorar, né? E pagar. Por quê? Porque ali é de 60. E eu estava de mais de 70. Então eu estava quebrando a lei. Não tinha como frear. Mas se eu não tivesse de 60 para baixo, não precisava frear. Inclusive, eu gostei muito de alguém que falou o seguinte, que arrumou uma maneira, uma forma de você não ser multado ao passar nos radares. É simples, e eu gostei da ideia. Ele disse, é sempre você passar abaixo da velocidade permitida, você nunca será multado pelo radar. Nós bem sabemos que Deus, Jesus, caminhar em Jesus, andar com a ação de Deus na sua vida. O próprio Senhor está ali do seu lado. É o fiscal, é aquele que caminha com você. É quando você vai tirar sua carteira. E ao tirar a sua carteira, você vai tentar fazer o máximo possível de certo, porque aquele que vai aprovar está do seu lado. A caminhar em Jesus é saber que Jesus que vai lhe aprovar está ali do seu lado. Isso é muito importante a gente entender. Então você vai estudar, você vai trabalhar, você vai se divertir em qualquer lugar, sabendo que Jesus está ali do seu lado. Ele é o caminho. Sem Ele ou fora dele, você não pode ir ao Pai. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A segunda afirmação que ele faz, que Jesus não é o único que contém a verdade. Ele é a única e própria verdade. É a verdade personificada. Não é alguma coisa que você pensa sobre poder ser ou não. Vivemos hoje uma proposta social denominada politicamente correto. Ou seja, não tem uma verdade específica. Cada um tem a sua verdade. Andou por muito comentado e até elogiada uma postagem de alguém que colocou lá a imagem de um número, que eu não sei qual número que é, pode ser o 6 e pode ser o 9. Então ele coloca alguém de um lado e a outra pessoa do outro lado e diz assim, não existe uma verdade aqui, depende do ângulo que você olha. E eu posso afirmar que está errada essa postagem. Porque aquele número, embora eu vendo-o, não posso identificá-lo, mas quem o fez 6 ou 9.
E a razão de eu não poder identificá-lo não significa que eu possa transformá-lo num outro que eu acho que possa ser. A verdade não pode ser adulterada. Muito embora possa ser até com dificuldade de ser identificada, mas ela não pode ser adulterada. Ela é uma essência. E Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Vivemos hoje aquilo que as pessoas dizem, né? A sua verdade não é a minha verdade. Cada um tem a sua verdade. E exige-se que sejam todas iguais. Você já viu aquela questão, toda religião é boa? Pois eu lhe afirmo, nenhuma religião é boa. Bom é o Senhor Deus. O Senhor Deus é bom. Nenhuma denominação tem méritos em si que a torne melhor do que a outra. Se há alguma coisa boa numa denominação, este alguém só pode ser Jesus. Não tem a ver com a denominação, tem a ver com o Senhor da denominação, seja ela qual for. Se Jesus é a única verdade, então Ele é bom. Somente o contido na palavra de Deus serve como regra para estabelecer a verdade. Por que isso? Porque existe um fundamento, uma criação. Deus criou tudo, e Ele criou dentro do seu propósito, e Ele criou para ser como é. Então a verdade é aquilo que Deus fez, como fez e para que fez. Não existe uma outra interpretação. E quando Ele diz que Ele, Jesus, é a verdade, Ele está restabelecendo um entendimento real do plano da redenção. E isto envolve criação, não evolução. Isso envolve queda, domínio de Deus sobre a queda, mas envolve a queda. Corrupção humana, envolve Jesus nascer no tempo certo, do Espírito e de Maria. Jesus nascer sem pecado, viver sem pecado, guardar toda a lei, ir para a cruz, receber ali a punição, o juízo de Deus, que não era para Ele, mas Ele recebeu por nós, morrendo, ressuscitar, ir para o Pai, retornar, e o Espírito Santo nos convencer. Tudo isto envolve a verdade. Qualquer coisa acrescentada a isso ou tirada disso não é a verdade. Por isso ele diz: eu sou a verdade. E mais uma vez eu venho falar a você a respeito disto. Ele diz: eu sou a verdade. E ele mesmo rogou ao Pai a santificação para a igreja, dizendo assim, em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você quer conhecer a verdade, esta é a verdade. Tudo fora daqui, para ser real, tem que ter base aqui. Qualquer palavra pregada, qualquer anúncio, qualquer revelação, eu estou revelando, se não tiver aqui, não serve. Esta é a régua. Esta é a régua. Ela é a única regra de fé e prática. E esta palavra é o próprio Senhor Jesus. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando que o próprio Jesus é a palavra. É a palavra. Tudo que está na palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Tudo envolve o próprio Senhor Jesus.
Você não pode acreditar em mais nada. Aí você pensa, não, mas fulano é um grande homem de Deus. Não, Deus é grande poder e ele é um servo que Deus quis usar. Ele não é grande homem de Deus. Ele é um homem usado por um Deus grande. Porque Deus é a essência. Não há possibilidade de acrescentar a sua obediência como um mérito para a salvação. Não tem como você usar o seu dinheiro para dar mérito na sua salvação. Não tem como você se estribar, não tem como você se apoiar em alguém que teve uma vida íntima com Deus. Nós, às vezes, olhamos para pessoas e achamos que essas pessoas são suficientes. E são pessoas crentes, santas, louva a Deus pela vida delas. Às vezes olhamos para algumas pessoas que passaram na história, e sim, são dignas que nós busquemos a imitá-las, no temor a Deus. Mas elas não têm poder em si mesmas. Nem tudo o que elas disseram pode ser, como a Bíblia, sem erros. Há falhas. Tem grandes homens que eu gosto de lê-los ou ouvi-los. Alguns na sua tradução. Martin Lloyd Jones é um. Eu recorro a homens como esses para entender temas mais difíceis, mas não significa porque ele disse que é. Porque ele também é homem. E ele não é a verdade. Embora ele esteja na verdade, embora ele queira a verdade, mas ele pode errar. A verdade é só Jesus. Então, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida, caminhando de forma contrária à palavra de Deus, porque a nossa motivação, a maneira como nós vemos a igreja, a maneira como nós vemos o culto, a maneira como nós vemos a sociedade de igreja, nós vemos muito mais como um clube. O que eu posso obter ali? Vou sair da igreja porque não tem mais ajuntamento. Vou sair da igreja porque não tem mais retiro. Vou sair da igreja porque lá não tem mais isso, mais aquilo outro. Então a sua motivação não é Jesus. Então você não está na verdade. A verdade não é esse ajuntamento aqui, embora isso aqui seja maravilhoso. Ver você aqui, estar com você aqui é maravilhoso. Mas isso aqui não faz de você um crente santo. O que faz de você um crente santo é o seu coração, tendo Jesus no seu coração. Veja bem, o caminho, você vai ao caminho, você está no caminho que é Jesus. Agora a verdade, ela tem que estar em você. Ela entra no seu coração, ela age no seu coração, ela determina as suas decisões. E eu pergunto, primeiro, você tem andado, as suas atitudes, suas ações, as suas reações comprovam que você tem ciência de que você está andando em Jesus e que Ele está do seu lado? E eu pergunto, será que você tem vivido de tal maneira que comprova que a verdade que é Jesus está dentro de você, as suas ações, a sua maneira de ver a vida, será que isso comprova que esta verdade gere a sua vida, o seu coração? E Jesus então encerra com a terceira lição, dizendo que Ele é a única vida, que fora dele tudo é morte. Tudo é morte. O pecado nos matou e contaminou a tudo criado, exceto aos anjos selados para a santidade. Quando, na queda, Satanás envolveu mais alguns, caíram, e Deus selou para que aqueles outros não mais caíssem, tirando esses anjos selados em santidade.
Tudo na criação foi contaminado pelo pecado, tudo morreu. Até a terra passou a produzir morte. E tudo que nós produzimos mortos. Por isso, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu dê o meu dinheiro, minha riqueza para ser distribuída com os pobres, ainda que eu dê minha própria vida, aí ele fala, se não tiver amor. Mas não é amor, esse amor que nós, porque é muito comum a gente entender o amor, esse amor que eu tenho, que é um amor próprio. Aí eu me amo, vou amar coisas que estão de acordo com o que eu quero. Aí eu vejo alguém belo, me enamoro dessa pessoa, e aí eu vou amá-la. Só que o meu amor por esta pessoa é um amor que partiu de algo que eu gostei. No fundo, eu estou amando a mim mesmo. A mim mesmo. Por isso é necessário que haja uma transformação na minha vida, para que eu tenha vida eterna saindo desta morte que a queda me ocasionou. E esta vida é só Jesus. A ciência não pode dar. Os maiores e os mais famosos da ciência não podem dar. Nada que você faça pode dar esta vida. Os pregadores não podem dar esta vida. O único que pode dar esta vida é o Espírito Santo, aplicando ao seu e ao meu coração a pessoa de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é a vida. Somente Jesus é a vida. Quem rejeita a Jesus prefere continuar na morte e receber o justo castigo final. Jesus se apresenta como a única solução para você e para mim. É Ele que pode me dar vida e vida eterna. E aí ele encerra dizendo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu quero encerrar também aqui, fazendo agora uma breve aplicação ao seu coração. Pastor, tudo isso que falou aqui eu já sei. Que bom que você sabe. Mas como está a sua vida? Na verdade, Jesus é para você aquilo que as Escrituras falam dele, que ele verdadeiramente é? Ou você criou o seu Jesus? Volto a dizer, cuidado para não caminhar num caminho paralelo, e quando chegar no último momento, não ter passagem para o céu. O único que levará você por toda a história e que leva direto ao céu é o Senhor Jesus. Ele é o único caminho. Não trilhe por outro caminho. Não trilhe por outro caminho. Qual é a sua verdade? Não adianta você ter verdades. Só existe uma verdade. E esta ideia de mais verdades já estava lá no tempo da morte de Jesus. Pilatos disse isso. O que é a verdade? Cada um tem a sua. Não. Você pode ter algo que você acha que é verdade. Mas a única verdade é Jesus Cristo. O único que pode dar a salvação é Jesus Cristo. O único que você pode seguir sem medo é Jesus Cristo. Nós estamos aí em plena campanha política municipal. E você vê nesse momento, primeiro, aqueles que sumiram. Eles aparecem. E aparecem bonzinhos, abraçando, conversando, e prometem tudo. Você olha e diz, olha, onde estava esse Salvador da pátria? Ele sabe tudo, ele resolverá todos os nossos problemas. Mas você não pode confiar em nenhum deles.
Você não pode confiar simplesmente no seu pastor. Não, não pode. Porque ainda que eu busque fazer a vontade de Deus, sou falho. Sou falho. E muitas vezes o coração enganoso conduz a ações e decisões que não são verdadeiras. Mas você teve alguém que recebeu uma proposta. Ele estava no deserto. Ele estava com fome. Depois de 40 dias e 40 noites de jejum. E aparece o adversário, o inimigo, e diz assim: transforma essa pedra em pão, você é filho de Deus, você pode fazer isso. E ainda que ele estivesse com fome, ele disse: não só de pão viverá o homem. Logo em seguida ele diz: olha só, todo o reino deste mundo, tudo isso te darei, se me adorares. Ele diz: só ao Senhor teu Deus adorarás, e aí darás culto. Atira daqui abaixo, está escrito a teu respeito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele passou por todo o processo, sofreu tudo, para que nesta noite, atenção, preste atenção nisso, porque é muito importante, nesta noite, aqui e agora, e volto a dizer, o Espírito Santo do Senhor traz ao meu e ao seu coração essa admoestação da verdade. A sua vida revela verdadeiramente que Jesus é a sua verdade, a única verdade. Como está a sua vida? Ou a sua vida está morta? Eu quero que você faça agora uma análise da sua vida. Você está no caminho? Está na verdade? A verdade está em você? A vida está em você? Porque qualquer um desses fora, colocando alguém com Jesus, colocando Maria, colocando José, colocando os apóstolos, colocando a denominação, colocando o pastor, colocando o padre, colocando a família, colocando a esposa, colocando o esposo, colocando os filhos, qualquer coisa que você colocar ao lado de Jesus já está errado, ou no lugar de Jesus já está errado. É só Jesus Cristo. Eu quero lhe chamar nesta noite a fazer esta análise do seu próprio coração e colocar diante de Deus o seu coração, abri-lo para que o seu coração agora receba o alívio do fardo, da carga do pecado, e que você caminhe em Jesus, sabendo que você será conduzido, levado até a presença do Pai, seguro, sabendo que nada nem ninguém nunca poderá destruir você, porque a verdade, ela pode ser questionada, porque ela não se destrói, e esta vida é a vida eterna que Deus colocou para você viver, chamada Jesus Cristo para você. Pense disso em nome de Jesus. E se você não está ainda perguntando por que um sermão desse para nós que já somos crentes, pergunte para o Senhor. Por que o Senhor falou isso para mim? Por que veio esta mensagem para mim? E se você ainda não chegou à conclusão, vá para casa, leia o texto de novo, medite e ore ao Senhor, porque certamente Deus quer que você e que eu mudemos de vida. Deus nos abençoe.